Muito bem, meus amados irmãos, é um prazer muito grande e uma satisfação estar aqui diante de todos vocês para gravar este vídeo, esta videoaula, e espero que seja de grande bênção para a sua vida, para edificação espiritual e para o despertar da sua vida com relação ao compromisso com a obra missionária. A pedido do pastor Adelmário, o pastor presidente, o pastor Adelmário, nos fez esta solicitação, então estamos preparando este material, essa videoaula, para que você seja abençoado através deste material que está chegando até você. Um grande abraço ao pastor Adelmário, lá de Santana do Sobrado, Casa Nova, Bahia, ele que está aí com o curso de missões, e a seu pedido estamos preparando esse material com o título A Igreja e as Missões Transculturais. Então eu quero, baseado no pedido do pastor Adelmário, começar a minha aula de missiologia lendo dois textos. Eu creio que entre tantos textos, muitos textos bíblicos que tratam da suprema tarefa da igreja na terra, destacam-se esses dois textos entre tantos outros. Por que esses dois textos com palavras textuais de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque Ele é o exemplo supremo de missões, Ele é o exemplo extraordinário de obra missionária, e nos deixa a nós uma lição maravilhosa acerca deste ensinamento que Ele deixa para a igreja. E no caso, hoje, vocês que estão aí assistindo a esta aula, eu desejo de todo o meu coração que o Senhor possa abençoá-los grandemente. O primeiro texto, Marcos capítulo de número 16 e versículo de número 15, diz-nos as Sagradas Escrituras: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. O segundo texto que quero fazer leitura está escrito no livro de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, que diz assim a palavra do Senhor: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado. Baseado nestes dois textos, nós queremos partir de um princípio, de uma ideia, para desenvolvermos a nossa aula. Mas antes de mais nada, gostaria de, junto com todos os amáveis alunos, dirigirmos ao Senhor uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de te servir e poder estar junto com os teus filhos e filhas, aprendendo de ti, que é manso e humilde de coração. Querido Espírito Santo, ajuda-me nesta aula para que eu possa aprender, crescer em graça e conhecimento e também trazer a edificação e o despertamento aos teus filhos. Aquilo que não estiver ao meu alcance, que a tua graça e a tua misericórdia alcance aos teus filhos que estarão assistindo esta aula e recebendo a edificação e também o despertamento para fazer a tua obra enquanto é dia, pois a noite vem, aonde ninguém mais pode trabalhar. Amém. Meus amados e queridos que estão nesse momento participando deste curso de missiologia e especificamente esta aula de missões transculturais, eu gostaria de chamar-lhes a atenção para o texto que eu tenho feito leitura. Estes dois textos nos vão ensinar e dar a nós a base de sustentação para a obra e o dever da igreja na face da terra, o dever primário, primordial. Nós precisamos entender que, acima de qualquer coisa, acima de qualquer outra tarefa, primordialmente, a igreja existe na terra para fazer missões. A igreja está na terra
para fazer a obra missionária. Então eu gostaria demais que você, meu amigo, que está aí participando desta aula, entendesse que você aceitou Jesus como Salvador, você recebeu o Senhor na tua vida, você entregou ao Senhor o teu viver, e agora você tem como dever primordial, prioridade número 1 na tua vida, fazer a obra missionária. E isso é importante ter em conta. Isso é importante, ela se divide em várias áreas e nós vamos tentar de alguma maneira esclarecer algumas delas aqui nesta videoaula. Uma das coisas importantes, no primeiro versículo que eu fiz leitura, Jesus deixa bem claro: ide pregai o Evangelho. Então, a importância de ir. O id está no imperativo, ou seja, você tem que, não é reativo, você tem que atuar, você tem que entrar em ação. E tem uma importância muito grande. E não é só ir, mas também pregar, que é outra coisa fundamental. Não adianta somente ir, mas você deve pregar, ser o portador de uma mensagem, e esta mensagem tem que ser a mensagem do Calvário, a mensagem de salvação, a mensagem de vida eterna. Outra coisa de fundamental importância ainda dentro deste texto de Marcos 16:15, que você não tem que olhar para quem, mas é para toda a criatura a sua pregação. Baseado no texto de Mateus, capítulo 28, 19 e 20, nós temos outra regra importante para quem quer fazer missões. Deve fazer discípulos. Por que fazer discípulos? Porque você tem que dedicar tempo para ensinar uma nova vida, uma nova maneira de viver, uma nova forma de atuar, uma nova forma de ser da pessoa, e então ela vai começar a viver uma outra vida, impactado, marcado, selado pelo poder do Evangelho transformador e do exemplo do missionário. A importância de batizar. O batismo é o símbolo, lá dentro do contexto, é um símbolo do novo nascimento. É a apresentação para todos de que esta pessoa está reconhecendo ser uma pecadora e está publicamente declarando-se ser alguém digno dos céus, e que agora deixa a velha maneira de viver para viver uma vida abundante em Cristo Jesus. Outra coisa, a importância que se dá ao ensino sistemático da palavra de Deus. Paulo já dissera aos Romanos, capítulo de número 12, versículos 6 a 8, falando dos dons de serviço. Entre os 7 dons de serviço está lá um chamado dom de ensinar. E a ensinar, quem tem o dom de ensinar, Paulo disse, olha, que haja dedicação no ensino. Que haja dedicação no ensino, por quê? Porque se você não se dedicar, você não poderá ensinar, não poderá apresentar para esta pessoa realmente com métodos sólidos, eficazes, capazes de convencer esta pessoa de que o teu ensino é eficaz, de que o teu ensino realmente terá validade na vida desta pessoa. Então eu queria dar uma passada assim, sucinta por cima, fazendo uma introdução em missão, entendemos algumas coisas, compreendemos umas regras básicas da obra missionária para falarmos de missões transculturais. Nós temos primeiro que entender que
pertencemos a uma igreja. E esta igreja, ela tem uma missão. Qual é a tríplice missão desta igreja? Esta igreja precisa entender que ela tem na terra uma tríplice missão. E a tríplice missão desta igreja, que é, na palavra grega, eclesia, e quer dizer por igreja ou assembleia, esta igreja tem uma missão muito grande e importante. E essa tríplice missão da igreja na terra, ela é dividida em algumas partes que eu preciso te explicar. A primeira missão da igreja na terra é isto que eu queria te chamar a atenção. Isto é importante que tu guarde. A necessidade que a igreja tem como primeira tarefa na face da terra é envolver-se com a responsabilidade do propósito primordial da igreja na face da terra. Caminhar com Cristo, andar com Cristo, para glorificar o nome de nosso Pai Celestial. Uma igreja verdadeira, ela é uma igreja que tem como primazia andar com Cristo, Cristo nela e ela em Cristo. Para quê? Para que se cumpra o objetivo primordial da igreja na face da terra, que é glorificar a Deus em Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, a igreja precisa andar com Cristo e Cristo andar com a igreja. Então, isso é importante termos em conta em nosso começo de aula, que a igreja precisa andar com Cristo e Cristo andar com a igreja, sem mais e sem menos. É importante que nós tenhamos isto em conta. Nós precisamos compreender que se nós não andarmos com Cristo e Cristo não andar com a igreja, não somos igreja. Logo, se não somos igreja, nós somos uma mera imitação. Somos apenas um ajuntamento, um grupo de pessoas envolvido, pode ser em obras sociais, em construções, edificações, reuniões, rodas de conversas, passatempos, mas igreja mesmo não se pode chamá-la. Então nós temos que entender que nós somos o corpo místico de Cristo na terra. Mas se não estivermos ligados na cabeça, que é Cristo, logo nós somos um corpo morto. Somos um corpo morto. A missão da igreja, portanto, está no propósito pelo qual ela existe. Deus tem um plano para com aqueles que ele redime. É através do conhecimento desse plano que o crente pode compreender o desígnio do seu caminhar com Cristo. Muitos crentes, embora sabendo que seus pecados estão perdoados, confessam ter um vazio ou um vácuo em suas vidas. Muitas vezes isto ocorre simplesmente porque ainda não aceitaram e não se envolveram no desafio da missão da igreja. A igreja tem uma missão: andar com Cristo e Cristo com ela. A segunda missão da igreja é levar
Cristo para o mundo. A segunda missão da igreja é apresentar Cristo, é apresentar o Senhor, a solução, a esperança, a vida eterna, a salvação, as boas novas. A missão da igreja para com o mundo é salvar o mundo, é apresentar o Salvador do mundo. Esta segunda missão da igreja é resgatar, é ir, é ensinar, é ser luz, é ser sal, é permanecer fiel, é permanecer firme, é ser íntegra, é não desintegrar-se, é não destruir aquilo que está estabelecido. A igreja tem como base na terra, como base da sua missão, viver em Cristo e Cristo nela, e por conseguinte levar Cristo a todos. E a sua terceira missão na terra é unir, manter em unidade, manter em comunhão, unificar em harmonia os seus membros. A igreja tem a missão de reunir, a igreja tem a missão de tirar para fora e colocar em um lugar só o corpo místico de Cristo. Além de andar com Cristo e Cristo nela, além de levar Cristo ao mundo inteiro, a igreja tem a missão de conservar-se íntegra, e ela não pode se corromper, ela não pode se desintegrar, porque se a igreja se desintegrar, logo ela não pode levar Cristo para o mundo. Então, dentro deste contexto, é só uma base para que a gente entenda como funciona e por que a igreja tem todas essas responsabilidades. É de primordial importância que tenhamos em conta que a igreja tem uma missão na terra. A missão da igreja, ela é tríplice, como eu lhes falei. A igreja tem um poder extraordinário para fazer missões. Esse poder vem de Deus, a pedido de Cristo, através do Espírito Santo que está na igreja. Uma igreja só cumpre a verdadeira tarefa se ela anda cheia do Espírito Santo de Deus. Isso é inegociável. Outra coisa importante, a missão da igreja também para com Deus. Deus tem uma missão, ou melhor, a igreja tem uma missão para com o Pai Celestial. Qual é a missão da igreja para com o Pai Celestial? Ela deve adorar a Deus, ela deve adorar de uma maneira que agrade a Deus. O que Jesus ensinou para nós acerca de adoração, nós devemos seguir, não é esses movimentos modernos aí, não. Nós devemos seguir o nosso Cristo, nosso Mestre, e seguimos nesta orientação. Pastor Dorival, mas o senhor falou que ia dar uma aula de missões transculturais, e o senhor está fazendo aí uma salada e nós não estamos entendendo onde o senhor quer chegar. Eu quero chegar que antes de você querer ir fazer missões transculturais, você precisa conhecer a igreja que você está inserido. Você precisa, querido, estar envolvido no seio da igreja local, porque agora nós vamos entrar numa parte de primordial importância. Eu preciso que você acompanhe comigo um texto das Sagradas Escrituras. A igreja tem uma missão? Tem uma missão. Então nós vamos ler agora um texto conhecidíssimo das Sagradas Escrituras, que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.
Então isso que eu li aqui agora foi proferido pelo nosso amado mestre. E ele disse: olha, vocês primeiro têm que receber a virtude do Espírito Santo. Você recebeu a virtude do Espírito Santo, que também no original é a mesma palavra que o próprio Lucas escreve, utiliza no grego, lá em Lucas capítulo 24, versículo 49, quando Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, aqui onde eu tenho lido, e lá ele diz: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que vai acontecer? Quando você for revestido de poder, você automaticamente vai ser uma pessoa inquieta. Uma coisa é certa, a palavra poder no grego é dunamis, e dunamis é a raiz grega para 3 palavras na língua portuguesa: dínamo, dinamismo e dinamite. A palavra poder, literalmente traduzida, é poder real, poder em ação. Então, ou seja, se você recebeu a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o poder de Deus que desceu sobre ti através do Espírito Santo, é impossível, permita-me te dizer com todas as letras, é impossível você me dizer para mim que você está cheio do Espírito Santo e você é um crente dormente, você é um crente acomodado, você é um crente que está aí atirado na rede, descansando, esperando para ver o que Deus tem na tua vida. Eu estou olhando para o céu aí, por aí o céu vai se abrir, Deus vai revelar para mim. Não, querido, que é isso? Pelo amor de Deus. Se você recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida, você é um crente ativo, você é um crente que não consegue ficar parado, você é um crente, não é pentecostal no nome, é aquele crente barulhento, e pula e salta e cai pelo chão. Não é isto que é poder. Isto pode ser emoção. Eu conheço pessoas que pularam, gritaram, correram, caíram no chão, estribucharam, mas saíram dali, foram para casa, falar da vida do pastor, murmurar e criar problema e contenda e divisão. Que cheio do Espírito Santo é esse? Não pode ser cheio do Espírito Santo uma pessoa dessa qualificação. Agora, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela tem um princípio básico. Ela tem dínamo. E dínamo, para quem entende um pouquinho de carro, sabe quando a gente liga na ignição o carro e aciona, começa a gastar a energia da bateria. A bateria começa a ser consumida a sua energia. O que faz o dínamo alternador? O dínamo alternador recarrega essa bateria. E aí o que acontece? Quanto mais energia consome a bateria, mais o dínamo produz energia para a bateria. Quantos crentes que estão com o dínamo estragado, que não carrega a bateria, e descarregou e ficou aí, não anda mais. Mas então aí entra o Espírito Santo. O Espírito Santo o que vai fazer? O Espírito Santo vai vir sobre a tua vida e vai recarregar a tua força, o teu ânimo, o teu gozo, a tua alegria, e você vai continuar fazendo a obra de Deus com gosto, com alegria, com satisfação. O Senhor renova as tuas forças, o Senhor te dá nova vida, o Senhor te dá esperança, o Senhor te dá alegria, o Senhor te ajuda, o Senhor te fortalece para você fazer a obra de Deus. Depois vai vir outra coisa importante, que é dinamismo. Crente cheio do Espírito Santo, o poder de Deus, ele não fica de braços cruzados esperando o pastor chamar ele, esperando o pastor dar oportunidade, sentado na plataforma da igreja um ano inteiro esperando para fazer uma oração, querendo o microfone para ser cheio. Lá na minha terra costumo dizer unção do microfone. Quando está sentado está igual uma múmia, mas quando pega o microfone, santo Deus, só falta voar, né? Mas crente cheio do Espírito Santo, ele não é assim. Crente cheio do Espírito Santo, ele visita no hospital, ele vai na praça, ele entrega folheto,
ele vai na cadeia, ele sai para o deserto, ele vai aonde o Espírito Santo de Deus mandar. Dinamismo, tem iniciativa, ele tem entendimento e compreensão que obra de Deus não é só púlpito, não é só plataforma, não é só gravatinha, bonitinho, terninho, tô todo enfeitadinho aqui falando. Não, querido, obra missionária, obra de Deus, quando você está cheio do Espírito Santo, você tem dinamismo, você vai de bicicleta, de a pé, de a cavalo, de jegue, você vai, por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo e você sabe que a obra tem que ser feita. E por final, dinamite, que é o poder de destruição. Um crente cheio do poder de Deus, aonde ele entra, ele dissipa, ele desfaz com as obras do diabo. Por quê? Porque o Senhor está nele. O poder da explosão do inferno, do adversário, do inimigo, está no crente cheio do Espírito Santo. O que acontece? Naquela manhã do Pentecostes, a igreja surgiu. A igreja nasceu aonde? Jesus disse que em Jerusalém. Ele é organizado. Em Jerusalém começa a igreja. Lá em Jerusalém começou a igreja com um grupo de gente, aproximadamente 120 pessoas, diz a Bíblia, que em torno de 120 pessoas estavam ali reunidos. No capítulo 1, versículo 15 de Atos, Lucas diz, olha, naqueles dias levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas, em torno aí de 120 pessoas estavam ali reunidas, e desce o Espírito Santo naquela manhã de Pentecostes, e imediatamente esta igreja vai começar a atuar. Uma multidão de gente chega ali e começa a zombar, começa a rir, começam a fazer piada daquele povo. E a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, coloca-se de pé e começa a pregar. Marcos 16, 15. Pregar o evangelho a toda a criatura. Lucas encontra ali, relata 16 nações. Não sabemos exatamente, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas ele vai pregar para 16 nações na sua primeira mensagem. Obedecendo o que Jesus disse, pregai o evangelho a toda a criatura. Parou aquela multidão na frente dele, abriu a boca e começou a pregar. Qual é o resultado? Quase 3.000 almas se converteram. Começa a igreja. É interessante que o capítulo 2 vai terminar na concepção da igreja. Lá no original, a ideia do que é uma igreja, essa igreja é unânime, essa igreja ora, essa igreja jejuma, essa igreja vive em harmonia, essa igreja obedece à doutrina, a igreja submete-se à sua liderança, esta igreja tem uma orientação. Vai começar o capítulo 3 e vai começar com hora de oração, costume de orar, tinha hora para orar. Aonde? No templo. Não eram os ditos aí desigrejados, não, eram gente que ia para o templo orar. E agora vai entrar em ação o que Jesus prometeu, poder. Revestido de poder, vem um mendigo pedir esmola, nós não temos ouro, não temos prata, não temos dinheiro, não temos nada disso aí que você está querendo. Mas o que a gente tem, a gente pode te dar. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Isso é a companhia comprovada, real, verdadeira do Espírito Santo. Então, nesse momento, o que vai acontecer? Vai surgir a igreja. Esse moço de mais de 40 anos de idade é curado. Esse moço agora entra em um estágio maravilhoso, porque ele entra num momento espetacular. Ele entra dentro do templo pulando, dançando, gritando, glorificando a Deus. Pedro aproveita a oportunidade e prega lá e quase 5.000 almas aceitam Jesus. Agora a igrejinha lá do Pedro e do Tiago e do João já tem aproximadamente 8.000, mais disso porque a Bíblia termina no capítulo 2, Lucas dizendo que todos os dias era acrescentado gente à igreja. Então mais de 8.000 membros estão lá cultuando na igreja do pastor Pedro, do João e do Tiago lá em Jerusalém. Mas o que é que Jesus diz? Vocês vão ser testemunha para mim em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu fiz um mapa aqui improvisadinho, não sei se eu vou conseguir mostrar para os senhores. Vamos ver se a câmera consegue mostrar.
Esse mapa aqui eu desenhei ele assim para você ter uma ideia. E este mapa aqui está aí, ó, Judéia, Jerusalém, está ali onde o meu dedo está mostrando, e está ali Pérea, Samaria, né? Está aí Samaria, está aí Galileia, está também ali naquele cantinho Galileia, está aqui também a Idumeia, está lá Cesareia de Filipe. Este mapinha, para você ter uma ideia, está inserido tudo o que Jesus mandou fazer. Ele disse: olha, eu preciso que vocês vão até... Vocês estão aqui em Jerusalém, estarão aqui em Jerusalém orando, e vocês estando em Jerusalém orando, quando vocês forem cheios do poder de Deus, quando vocês forem revestidos do poder de Deus, então vocês vão ter a obrigação de Jerusalém de pregar em toda a Judéia. Vocês terão a obrigação de falar em toda a Judéia, que sou eu que ressuscitei e tenho todo o poder. Saíram da Judéia, vocês vão até Samaria, tá? Vocês fizeram a obra em Jerusalém, fizeram na Judéia, vão para Samaria. E de Samaria não tem limite. Aí está aí as províncias aí que eram governadas por governadores romanos, cada uma delas dividida. Estou falando da época de Jesus, né? Não é de agora. Esse mapinha é daquela época que Jesus falou. Então aqui nós estamos diante de uma ordem imperativa de Jesus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, vocês depois de pregar em Jerusalém, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão sair de Jerusalém, vocês vão ir para toda a Judéia, vocês vão passar por todos os lugares da Judéia, e vocês vão pregar na Judéia, e não vão ficar enrolados só na Judéia, vocês vão lá em Samaria também, vão pregar o Evangelho em Samaria, e vão levar o Evangelho a todas as partes. Saiu de Samaria, você vai para onde tiver espaço, ou seja, por todas as partes do mundo, por todos os lugares. Não fiquem atados nessas cidadezinhas que estão ao redor de vocês, mas vão. Eu estou olhando o mapa aqui e eu fico maravilhado, porque, meus amados, em poucas décadas o Evangelho avançou pela Ásia, entrou na Europa e invadiu o mundo conhecido, porque estes homens seguiram a orientação de Jesus, seguiram a ordem dele. O Evangelho passou 20 séculos e ele chegou até nós. Nós estamos vivendo o século de número 21. Hoje, missões transculturais. Eu lembro-me que lá pelos anos 92, 93, eu escutei uma expressão no Fantástico dizendo que agora com o HTTP lá que está www, seria uma forma de unir o mundo e transformar o mundo numa aldeia global. Se a gente voltar 10 anos atrás, 5 anos atrás e falar de WhatsApp, alguém ia rir de ti. Está louco? O que é o WhatsApp? Nunca ouvi falar. 10 anos atrás, que era Facebook. 10 anos atrás, que era Twitter, que era Instagram. São palavras totalmente fora do contexto do vocabulário diário. E hoje? Hoje, quem é que fala? Quem é que tem mínimo entendimento que não ouve falar essas palavras? Hoje, o mundo tornou-se, como disseram há décadas passadas, uma aldeia global. E como chegar até aí? Como a igreja pode aproveitar-se dessas tecnologias? Como, por exemplo, os senhores estão aí me assistindo a quilômetros e quilômetros. Por quê? Por causa da tecnologia, por causa do privilégio que nós temos de estarmos envolvidos com toda essa tecnologia avançadíssima, moderníssima. Então, em cima disso, eu queria desenvolver o projeto da aula na área transcultural, baseado num texto
que está em Atos capítulo de número 13, versículo de número 1, 2 e 3. Versículos 1, 2 e 3. Vamos falar de missões transculturais. A primeira igreja a fazer missões transculturais foi a igreja que estava na cidade de Antioquia. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que foi criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, presta atenção, jejuando, orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Vamos lá. A igreja funcionava muito bem como organização e organismo na cidade de na cidade de Antioquia. A igreja mãe, lá de Jerusalém, já tinha cumprido aquilo que Jesus havia estabelecido. Missões em Jerusalém. Primeiro lugar, missões aonde? Em Jerusalém. Eu falei para os senhores que em 2 sermões de Pedro eles ganharam cerca de 8 mil almas. E o capítulo 2 vai encerrar dizendo que todos os dias era acrescentado almas a esta igreja de Jerusalém. Esta igreja de Jerusalém, ela cumpriu o seu dever de fazer missões em Samaria, porque em Samaria esteve Filipe, depois foi Pedro, os discípulos foram enviados para lá. A Judéia foi impactada, foi transtornada pelo poder deste evangelho, a nova seita que eles chamavam. E agora ela tinha chegado em Samaria, e agora ela tinha cruzado a fronteira e chegado lá na cidade de Antioquia. O que faz a igreja de Antioquia agora? Ensina-nos a fazer missões transculturais. Então, como se faz missões transculturais? Primeiro, esta igreja tem que ter profecia e doutores. Quem são esses? Hoje, a profecia primordial da igreja se chama Bíblia Sagrada. Não é profeta, é profecia. Hoje nós temos as Sagradas Escrituras. É isso aqui que não pode faltar na igreja. Pode faltar qualquer coisa. Pode faltar o músico, pode faltar o cantor, pode faltar na igreja até o doutor, mas não pode faltar a Bíblia, a palavra de Deus. Você tendo na igreja a palavra, a igreja de lá nos ensina que para fazer missões tem que ser uma igreja em que tem profeta, tem profecia, tem palavra de Deus. Segundo lugar, doutores, gente preparada por Deus, vocacionada por Deus, recebeu o ministério do ensino e tem o ministério e a capacidade dada por Deus de ensinar, de mostrar, de revelar os segredos das Sagradas Escrituras. Eu quero deixar bem claro que talvez você está me assistindo pensando assim: o pastor não falou nenhuma palavra difícil, o pastor não falou nenhuma palavra essa, palavra aquela. Que palavra? O pastor já se apresentou. Eu não estou aqui para me apresentar. Pastor Adelmário pode aí falar para os senhores quem eu sou. Fui missionário por aproximadamente 18 anos. Vou falar disso aqui na aula. E estou aqui não é para falar de mim.
E nem para falar bonito, palavras que vocês não vão entender. Estou aqui para falar de algo muito claro, de muito objetivo. Então eu quero me ater a isso. Os doutores são aqueles que ensinam, mas ensinam de uma forma que todos podem aprender, que todos podem crescer juntos, que todos podem absorver o ensinamento e que não fique só para mim, para o meu intelecto, para a minha capacidade intelectual, para eu me sentir o bem bom da história. Não, por favor, pelo amor de Deus. Outra coisa que a igreja vai ensinar é que eles serviam ao Senhor. Quem servia ao Senhor? Aqueles homens. Eles tinham uma chamada. Quando nós olhamos lá atrás, no capítulo 9 de Atos, nós vamos ver que Jesus disse a Ananias: você vai lá na casa de Simão, na rua chamada direita, e você vai orar por Saulo. E eu tenho um chamado muito grande para elevar a minha palavra diante de reis e diante dos gentios. O chamado vem de Deus. A capacitação vem de Deus. Mas olha o que eles faziam. Eles serviam ao Senhor e jejuavam. Eles jejuavam, eles oravam, eles estavam em consagração e fazendo a obra do Senhor em Antioquia. Então, o Espírito Santo disse: apartem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Você está entendendo? Em cima disso, então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, o despediram. Como se faz obra missionária transcultural? Primeiro lugar, Deus vai falar contigo. Você tem uma chamada missionária? Deus vai falar no teu coração, na tua alma, acerca de onde você vai. Eu quero falar da tua tarefa. Você que tem a chamada missionária. E eu quero falar com você, ou com o senhor pastor, que quer enviar missionário. Primeiro lugar, quais são as atitudes de alguém que recebe uma revelação de Deus, que tem uma chamada missionária para algum lugar? O seu dever é orar, jejuar, continuar trabalhando ainda mais na igreja local, em todas as áreas, se entregar por inteiro, por favor, por inteiro para o Senhor. Prega, evangeliza, ora, jejuma, trabalha, adquire experiência, chega perto do teu líder, conversa com ele, te alegra com ele, chora com ele, aprende com ele, investiga como que funcionam as coisas, observa, compra uma agenda, começa a escrever nessa agenda os erros do seu pastor, porque você vai errar e até mais do que ele, tá? Não anota lá porque você acha que você é melhor do que ele, anota para te lembrar, porque vai chegar um dia que você vai ter que tomar decisões complexas como ele toma, e você também vai errar, e aí você vai se lembrar. Seja sábio, seja inteligente, observador. Observa os departamentos da igreja, como funciona. Chega perto do pastor, pede para ver como é que funciona a secretaria, como é que funciona a tesouraria, como é que se faz uma ata, como é que se administra, como é que se forma uma igreja, como é que se começa, se administra um departamento na igreja. Deus te revelou para isso? Então você tem um dever, uma obrigação. Você vai investigar 3 coisas que você não pode, mas de maneira nenhuma esquecer. Número 1, você tem que guardar isto, pelo amor de Deus. Não esqueça isso. É mais fácil mudar um do que uma multidão. Guarda isso. É você que vai para lá.
É você que vai invadir terras alheias. É você que é o peregrino, é você que é o forasteiro. E você não tem que chegar num país querendo mudar as pessoas, mudar a cultura das pessoas, as atitudes das pessoas, a forma de pensar, a forma de agir. Outra coisa que você não pode esquecer jamais: você nunca poderá fazer a obra do Espírito Santo. Vou repetir: você nunca poderá fazer a obra do Espírito Santo. Você só pode fazer o que te pertence fazer. Lembra do início da aula? Pregar o Evangelho a toda criatura e ensinar. É só isso que você pode fazer. Você não pode convencer, você não pode perdoar pecado, você não pode transformar ninguém, você não pode mudar a vida de ninguém, você não pode salvar ninguém, ainda que Tiago escreve em 5:20 lá da sua epístola, dizendo: olha, aquele que salvar algum. Ou, por exemplo, Judas escreve na sua epístola, versículo 23, salvai alguns. Não confunda isso com você ser o salvador de alguém. Salvar, neste termo original, é pregar, é ensinar, é resgatar, é socorrer. Mas quem realmente perdoa, salva, transforma, liberta, se chama Espírito Santo de Deus. Terceira coisa que você não pode, mas de maneira nenhuma, esquecer: obra missionária não é turismo. Nós estamos cheios de gente com chamado missionário para os Estados Unidos. Estamos cheios de gente com chamado missionário para a Europa. Não esqueça que obra missionária não é turismo. Obra missionária, em primeiro lugar, você precisa de uma visão confiável, séria, íntegra, correta. E você precisa de um testemunho pregresso de tua vida histórica, para que você comprove que essa chamada realmente tem sinais verdadeiros e reais de que é de Deus. E não interessa para onde Deus te chamar. Se Deus te chamou para Nova York, glória a Deus. Mas se Deus te chamou para o Sri Lanka, se Deus te chamou lá para o Timor-Leste, para a Índia, se Deus te chamou para a China, interessa onde Deus te chamou. Lembre-se, a primeira coisa que você tem que comprar não é uma máquina fotográfica nova, um celular novo para registrar cada momento da sua viagem missionária. O que você precisa comprar e fazer e entrar urgentemente é num curso de idioma e aprender o idioma daquele país. Existem 3 coisas que você precisa esquecer. Você precisa esquecer o teu idioma. Eu me lembro quando eu cheguei no Paraguai, no ano de 99, e essa foi a palavra que eu ouvi do pastor que me recebeu. Elimina a língua portuguesa da tua casa. Tu e a tua esposa não falam mais português. Entre os dois, ainda que um tem que ajudar o outro. E eu me lembro quanto eu sofri, porque no Paraguai tem o idioma Guarani e eu não conseguia muitas vezes entender. Eu peguei um menino, um jovenzinho da igreja, e aonde eu ia, ele ia junto comigo. Eu tenho agendado na minha agenda de 99, eu tenho lá as anotações que ele fazia para mim de palavras que eu não podia falar de maneira nenhuma, porque era uma ofensa. E ele me ensinava a me expressar em Guarani, me defender. Quando eles me falavam alguma coisa, ele escrevia para mim: isso significa em espanhol. Sabe o que eu quero te dizer? Quando você receber uma chamada para um país, o primeiro investimento que você tem que fazer, você tem que investir em estudar o idioma e os costumes desta nação. Investiga tudo. Investiga sistema de governo, investiga sistema religioso, porcentagem de cristãos protestantes nominais,
tradicionais, investiga as outras religiões, qual é a maior religião. Aí quando você descobrir qual é a maior religião daquele país, você estuda ela, investiga os comportamentos, como ela se comporta, como ela atua, como ela influencia. O sistema político, administrativo do país, estuda. Não pode querer chegar neste país e querer fazer com que esse país aprenda o teu idioma. Você não pode querer chegar no centro de um país. Imagine Gunnar Wingre e Daniel Berger chegando no Brasil há mais de 100 anos atrás e começando uma igreja em Belém do Pará em inglês. Ou em sueco, que eles eram suecos. Qual era a probabilidade de dar certo essa igreja? Qual era a chance que tinha de dar certo uma igreja? Daniel Berger trabalhava e Gunnar Wingre estudava o português. E depois de noite, antes de dormir, ensinava para Gunnar Wingre o idioma. Basta ser que Daniel Berger nunca conseguiu aprender bem perfeito o português. Mas a igreja que eles começaram, na língua do país, respeitando a comida, a alimentação, os costumes do país, está até hoje. Por quê? Porque eles souberam respeitar o costume, a língua, o idioma do país. Você vai para outro país, eu já visitei países, que eu não vou nomear aqui, em que eu cheguei na capital do país e lá tinha uma igreja em língua portuguesa brasileira. E eu perguntei, é o idioma oficial do país? É óbvio que não é. Mas e como que vocês estão fazendo esse culto em português? Isso é uma falta de respeito à nação? Isso é uma invasão a outra nação, a outro país? Você deve chegar lá e adequar-se ao idioma. Então, primeira coisa, esquece o idioma que você fala aqui no Brasil. Você nunca vai deixar de falar ele. Porque ele é o teu idioma mãe. Mas lá você está em outro país. Você tem o dever e o respeito àquelas pessoas de falar o idioma delas. Outra coisa importante, comida. Eu conheço missionários que levam malas de comida porque não se adaptam à alimentação, não se adaptam ao cardápio, ao tempero do país. Que missionário é esse? Se você tem esses probleminhas estomacais e renais e não sei o que mais aí, eu te convido você a reconsiderar um pouco a tua chamada missionária transcultural. Ou você ora para Deus fazer um milagre no teu olfato, ou você pede para Deus mudar o teu paladar, ou então desiste da tua chamada missionária. Porque um missionário que se preze, ele vai chegar noutra nação, ele vai comer da comida que eles comem, beber da bebida que eles bebem. Óbvio que você não vai ir lá beber bebida alcoólica, coisas que ferem o teu, a doutrina, os bons costumes. Mas você vai respeitar, você vai investigar. Existem países em que você vai que se te derem um prato de comida e você não comer, é a maior ofensa que pode existir. Eu já fui em países em que todos comiam com a mão. Pegava a comida no prato e trazia na boca. Alguém me trouxe um talher para mim e disse, pastor, como o senhor não é daqui, a gente vai lhe dar um talher. Eu disse, me desculpa, se todo mundo come com a mão, por que eu não posso comer? Estas coisas são básicas. Outra coisa que você deve esquecer é os costumes do teu país. Lá no Brasil é assim. Sim, lá no Brasil, mas você não está no Brasil. Você é um missionário transcultural. E você foi lá para respeitar os costumes daquele país. Você foi lá para ganhar aquele povo. Não tenha pressa, ganhe a confiança, ganhe o respeito dessas pessoas, a admiração dessas pessoas, a amizade deles. E depois devagarinho você vai pregando para eles, você vai falando de Jesus para eles,
Você vai anunciando o evangelho verdadeiro e você vai colocar a palavra de Deus no coração deles. Outra coisa importante que você não pode jamais esquecer, se você quer ser um missionário, lembre-se que tudo que depender de ti, você deve facilitar o caminho para a salvação das almas. Não te encerre, não te feche, não seja egoísta. Aprenda, planeje bem, espere mais um mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos para a tua chamada, o tempo que Deus permitir, mas vai quando Deus te mandar. Vai quando a tua liderança te enviar e te abençoar. Agora eu quero falar para os líderes, pastor que está querendo fazer missão transcultural, secretaria de missão que está querendo fazer missão transcultural. Por favor, não sejam irresponsáveis. Investiga o país, faz um orçamento, vê quanto vai gastar, vê quanto demanda para manter uma família nesse país. Tá? Não pensa só naquela ofertinha missionária e já está resolvido. Uma família não vive de uma ofertinha missionária. Se vai começar uma obra do zero, coloca lá na mesa, na caneta, quanto vai gastar de aluguéis, alimentação, transporte, escola. Tudo isso a secretaria tem que se responsabilizar. Um plano de saúde. Ah, pastor, o senhor está querendo demais. Eu estou querendo demais. Mas se você vai fazer algo realmente para Deus, faz o melhor. Ah, mas se não dá para fazer o melhor, então deixa que outros façam. Não te mete a querer fazer aquilo que não está no teu alcance. Só para dizer, para ter status, para dizer que faz, e faz mal feito, envergonha o evangelho, vai escandalizar o nome de Cristo lá no outro país, lá noutra nação, deixar um missionário passando humilhação, vergonha. Eu não estou dizendo para dar um salário de pastor presidente, um salário de empresário. Eu estou falando de dar a mínima condição para que esse missionário que o senhor quer enviar, que a secretaria quer enviar, tenha a condição de ter um mínimo de dignidade lá no campo missionário. E possa fazer o melhor para o reino de Deus. Porque aí você pode exigir dele. Aí você pode exigir resultado. Aí você pode dizer, eu quero relatório na minha mesa, eu quero saber o que está acontecendo aí. Por quê? Porque você está dando condições de trabalhar. Você está permitindo que esse missionário trabalhe, que esse missionário desenvolva o seu ministério, a sua chamada. Pastor, antes de mandar o missionário para algum lugar, vai você. Vai o senhor. Manda o secretário executivo de missões ir lá naquele país fazer uma investigação. Manda lá olhar a cidade que vão colocar o missionário. Não manda o missionário sozinho para lá. Vai lá, conhece o lugar, investiga, manda investigar, fazer um estudo, fazer um apanhado geral, para o senhor saber onde o senhor está investindo, para o senhor falar para a igreja de uma maneira correta, de uma maneira íntegra, não ficar jogando fora dinheiro da igreja, não ficar desperdiçando tempo e saúde. Não tenha pressa de mandar o missionário semana que vem. Manda o ano que vem, primeiro investiga, veja as probabilidades. Se a igreja vai mandar para um centro acadêmico, manda alguém com formação, manda alguém preparado, manda alguém que estudou. Se não estudou, coloca a estudar. O senhor quer mandar alguém para a missão? Pergunta se ele já estudou o idioma, se ele já sabe falar no idioma do país que ele vai ir. Não manda com documentações irregulares, não manda
começar trabalhos divididos, apoiar divisões. Um dia um pastor me perguntou, um pastor da Sename me perguntou para mim: Pastor Dorival, qual é o maior problema da obra missionária transcultural? Eu disse: o missionário. Bem sério. E o pastor assustou. Como missionário? Sim. Durante todos os anos que tenho me dedicado ao missionário, o que eu mais tenho encontrado problema com missionários. Sabe por quê? Porque muitos não são missionários. Eu gostei muito da expressão que um pastor usou um dia, na língua espanhola: missionário é missioneiro. E disse um pastor: tem muitos que não são missioneiros, são ambicioneiros. Eu tenho visto um grave erro que tem cometido pastores querendo enviar alguém para a obra missionária para aproveitar. Isso é um erro grave. Às vezes tem um obreiro que está causando problema no campo, manda para a missão. Missão não é lixeiro que se desova, se desfaz de gente que está trazendo problema. Obra missionária se envia o excelente. Obra missionária se investe o melhor, se dá o melhor, mas não de uma maneira leviana. Não adianta dizer que tem 10, 20, 30, 50, 100 missionários abandonados, sujos, quebrados, envergonhados. Tenha 5, mas tenha 5 que fazem uma grande obra. Tenha 10, tenha 20, tenha 50, mas que vivem e representam o reino de verdade. Se ele está na base ainda e está querendo ir para a missão, pastor, o senhor tem o dever de exigir dele que estude o idioma, tem o dever de exigir dele que aprenda os costumes. Prova a ele primeiro na sua igreja, na igreja local, o evangelismo, discipulado. Não manda para a missão obreiro desqualificado. Não deixa ir para a missão, não apoie o missionário que quer ir para o campo simplesmente para aventurar, para ver se dá certo. Os prejuízos são irreparáveis. A obra missionária transcultural, ela precisa demais, mas demais. E estamos precisando. Eu poderia aqui ter investido o meu tempo falando nesta aula das necessidades que tem aqui na América do Sul, na África, na Ásia, na Europa. Mas eu queria trazer essa conscientização. Eu quero agradecer ao pastor Adelmário pela confiança, pela honra, pelo privilégio de ter permitido que eu faça essa aula para vocês. Espero que ela seja de grande proveito. Lembre-se que o missionário, quando ele sai do seu país, ele vai se chocar, vai ter o choque cultural. Existem muitas culturas diferentes. Eu tive o privilégio de trabalhar como missionário na República do Paraguai. A língua oficial é espanhol, mas a grande maioria fala guarani. Os costumes, a cultura, a maneira deles atuarem é totalmente diferente do brasileiro. Mas é longe, é quilômetros de distância, não tem a mínima semelhança. Eu tive o privilégio de trabalhar na fronteira Brasil-Uruguai, conviver aí com uma cultura totalmente diferente. Por mais que foi colônia portuguesa, os uruguaios falam espanhol meio parecido com o portenho, é um espanhol totalmente diferente, é um povo de um alto nível cultural, é um povo diferente. Eu tive o privilégio de trabalhar como missionário no Principado de Andorra. O Principado de Andorra, lá na Europa, é dos países mais importantes, um dos menores do mundo, mas de importância extraordinária. Falam 5 idiomas os seus habitantes. É um país onde tudo funciona bem, são 7 cidades, tudo perfeito, as leis funcionam, lá não tem violência, delinquência, mortes, assassinatos, essas coisas. É um país aparentemente tranquilo, mas que tem um sistema rígido de governo, de controle religioso. Nenhuma religião tem liberdade lá.
tem uma religião oficial. Não se pode pregar na rua, não se pode fazer barulho, não se pode fazer reuniões públicas, não se pode falar abertamente, fazer proselitismo, não se pode anunciar e falar. Eu, por exemplo, tive negado o direito de abrir uma conta poupança no banco, porque eu era missionário. Mas ali tem almas, tem um dos maiores índices de suicídios da Europa, ali tem hospitais psiquiátricos num país pequenininho como aquele, tem o maior número em índice de suicídio, um dos maiores da Europa. Que isso, gente? É um país que precisa de missões. Mas você tem que estudar o país antes. Você tem que conhecer o país antes. Deus me deu o privilégio de servir a Deus na Argentina por muitos anos como missionário. Vivi na grande Buenos Aires. Conheci 10, 11 províncias da Argentina, das 23, e todas elas são diferentes. Cada povo lá tem seu costume, sua maneira. E como que você vai conquistar, como que você vai ganhar? Primeiro você tem que aprender a falar o idioma. Como é que você vai se comunicar se você não aprende a falar espanhol? Como que você vai querer ganhar os nossos queridos irmãos e paraguaios se você não toma um tererê com eles? Como que você não vai ganhar os nossos queridos irmãos paraguaios como você vai ganhar eles se você não consegue comer um reviro? Como é que você vai ganhar um querido irmão uruguaio se você não toma um mate? Por exemplo, no Paraguai, uma tortilha paraguaia. Como que você vai ganhar os argentinos se você chegar lá discutindo de futebol? Primeira coisa que eles te fazem, pergunta quem é melhor, Maradona ou Pelé. Isso não é coisa que eu vim fazer aqui. Não é o meu objetivo, eu não vim aqui saber quem é o melhor ou quem é o pior. Ganhar de alguma maneira, entrar disputando quem é melhor, brasileiro ou argentino. Quem vive melhor, quem é o melhor país para viver. Você não deve jamais cair nessas discussões. Isso é importante. Você que quer ser missionário, estuda que país é esse, qual é a relação que ele tem com o Brasil, se eles conhecem o Brasil, se eles sabem quem é o brasileiro, se a única coisa que eles sabem de Brasil é futebol e samba. Você não vai lá nem falar de futebol e nem de samba, você vai lá falar de Jesus. E é importante que você não pregue um Jesus brasileiro. E para que não seja um Jesus brasileiro, não fale em português. Fale no idioma deles. Respeite o lugar, a cultura, os povos. Trabalhe com carinho, com amor, e Deus vai usar você para glorificar o nome dele. Resumindo a aula, eu gostaria de falar um negócio muito importante. Eu preciso que você guarde isso. Não tenha pressa para fazer missões transculturais. Só vá quando Deus te mandar. Para evitarmos muitos desastres, muitas tristezas, muitas feridas incuráveis que nós temos por aí, que nós estamos vivendo. É triste falar isso, mas é verdadeiro. Muitas pessoas têm sofrido de uma maneira terrível. Por causa de quê? Por causa disso. A pressa, o desespero de querer ser, de querer fazer, receber uma profecia, teve uma revelação, teve um sonho, então eu vou fazer missões. Obra missionária não é assim. Obra missionária, ela é feita por pessoas cheias do Espírito Santo. A receita está em Atos capítulo 13. Jejum, oração, serviço, profecia, mestres que ensinam e mostram o caminho. Lembre-se que fazer a obra missionária sem o Espírito Santo é a mesmíssima coisa. Guarde isso. Fazer obra missionária sem o Espírito Santo
é a mesmíssima coisa que querer transformar gelo sem água. Fabricar gelo sem água. Você está entendendo? Você querer fazer obra missionária sem o Espírito Santo é a mesma coisa que querer fabricar gelo sem água. O gelo nada mais é do que a solidez, é o estado sólido da água. Você quer fazer obra missionária, você precisa do Espírito Santo, o agente missionário. É Ele que é o agente missionário. Você precisa da presença dEle na tua vida. Você precisa caminhar com Ele, andar com Ele, viver com Ele, ter experiências com Ele. Uma das coisas importantes a ter em conta na obra missionária, onde você for, você precisará muito mais do que dinheiro e condições físicas, é da presença do Senhor constantemente na sua vida. Uma coisa importante para ressaltar e guardar na nossa aula de hoje é que quando você for para a missão, se você tem uma chamada, você tem o dever de lembrar-se que quem estará contigo lá não é o teu pastor. Quem estará contigo lá não é a Secretaria de Missões, não é papai, mamãe, vovô, titio. Quem estará lá contigo é o Espírito Santo. Então você precisa conhecer bem Ele aqui. Você precisa conhecer bem Ele agora. Você precisa te relacionar bem com o Pai, o Filho e o Espírito Santo aqui, no seio da Igreja Mãe. É aqui no meio do povo que você serve a Deus que você deve conhecer bem, tirar todas as dúvidas, todas as probabilidades, todas as perguntas. Chega perto de gente que já foi missionário. Eu quero deixar aí, pastor Adelmar, à disposição os meus contatos para ajudar, para apoiar, para aconselhar. Me coloca à disposição do curso de missiologia. Para aquilo que os seus alunos quiserem perguntar, estou à disposição. Oferecer todo aqueles anos, os conhecimentos, as histórias, os testemunhos, as coisas que a gente viveu, para ajudar. Tire todas as dúvidas, mas lembre-se que a minha história é a minha, e Deus te dará o direito de viver e de escrever a tua. E a tua história, é muito importante que você tenha em conta que a tua história é tua. E se o Senhor te chamou, o Senhor vai te capacitar, o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te fortalecer. Mas agora eu preciso, para encerrar a aula, falar que o missionário, para ir ao campo transcultural, a missão transcultural, ele precisa, em primeiríssimo lugar, na sua chamada e confirmação missionária, ele precisa ter uma convicção indudável. Ela não pode haver dúvidas. Ela tem que ser acima de qualquer suspeita. Você tem que saber, pode todos duvidarem, mas você tem que ter certeza de que Deus te chamou para a obra missionária. Não vá enquanto você não tiver dirimido todas as dúvidas acerca da tua chamada. Esta forte convicção deve te levar automaticamente à confirmação. A confirmação da tua chamada missionária. É importante você ter a certeza, mas ter confirmação. Eu tive a experiência de conviver com um irmão
teve uma chamada muito forte para a Argentina, e ele guardou isso com ele 20 anos. Tornou-se empresário, tornou-se pastor de igreja local, viveu todas as experiências no ministério, mas nunca morreu o desejo de ser missionário na Argentina. No ano de 2010 eu conheci ele. No ano de 2011 ele foi conhecer a Argentina, lá em Buenos Aires, onde eu trabalhava como missionário. E ele voltou de lá com uma certeza, uma convicção: este é o país que Deus quer que eu venha fazer missões. Nunca esta visão saiu dele, nunca morreu no seu coração. Ele disse que esperou 20 anos ser enviado pela secretaria, mas a secretaria nunca o enviou. O seu pastor presidente disse de público que não via a chamada missionária dele e não conseguia reconhecer a chamada missionária. Até que no ano de 2014, Deus lhe falou claramente: eu estou te chamando para a Argentina já há 20 anos, e você vai para a missão ou com os teus 2 filhos, ou você vai com o coração partido, porque eu vou tirar o teu filho. Ele tinha 2 filhos adolescentes, uma menina e um menino, e o Senhor lhe mostrou para ele que ele tirava o seu filho. Ele chegou no gabinete do seu pastor e lhe disse: pastor, eu preciso dizer para o senhor que eu vou para a obra missionária na Argentina. O pastor disse: mas por quê? Você tem tudo aqui, você pode manter missionários. Ele disse: pastor, eu preciso ir. Eu preciso ir porque Deus está me chamando. E eu perguntaria: quanto o senhor daria por um filho? E o pastor lhe disse: tudo o que eu tenho. Ele disse: pois bem, pastor, eu também estou dando tudo o que eu tenho pelo meu filho, porque eu quero fazer a missão com o meu filho do meu lado. Isso se chama convicção. Isso se chama certeza de que Deus o chamou. Em fevereiro de 2015, eu vim na sua despedida. O seu pastor o abençoou, a Secretaria de Missões ajudou, assumiu um compromisso de apoio financeiro. E ele, no mês de março de 2015, chegava na República Argentina, e Deus falou ao meu coração: prepara ele para assumir o teu lugar. Ele vai ser o que vai te substituir neste país. O que eu fiz? Amavelmente, comecei a trabalhar a adaptação, já comecei imediatamente a fazer todos os documentos de residência definitiva dele, da esposa e dos filhos. Imediatamente regularizei, deixei eles todos regulares. Coloquei de vice-presidente da missão, coloquei cuidar uma igreja, coloquei de líder de jovem, coloquei de secretário, coloquei em todas as áreas da igreja. Ele atuava e mandava ele viajar no meu lugar, e mandava ele ver isso e fazer reuniões. Sabe por quê? Porque Deus disse que ele assumiria meu lugar. E para mim era uma honra ter o privilégio de ver alguém assumindo o meu lugar. No dia 16 de outubro de 2017, junto com os representantes da Convenção da Assembleia de Deus do Estado do Mato Grosso, meu amado pastor-presidente, pastor Silas Paulo de Souza, que é um dos vice-presidentes da Convenção, pastor José Genésio da Silva, que é outro vice-presidente da Convenção, e seu pastor-presidente, ali na Argentina, eu entregava a chave nas mãos deles, e eles entregavam nas mãos do meu sucessor, que tinha agora confirmada a sua chamada missionária para a Argentina, confirmada que Deus havia chamado ele para esta grande obra, e hoje a obra continua avançando, as construções, abrindo igrejas novas. Em 1 ano, em 10 meses, na verdade, Deus tem usado ele e sua família para uma grande obra. O que é isso? Confirmação da sua chamada. Não te desespere, faça o que Deus mandar, porque a seu tempo
Deus vai confirmar a tua chamada. A importância de ter um ministério provado. As provas que tu passa, a Bíblia diz, não estranhe as ardentes provas. É somente através das provas que tu serás aprovado. Então tenha paciência, tenha calma. Um ministério provado, logo é um ministério aprovado. Eu costumo dizer que se você não, o ministério que não tem preço não tem valor. Então se você está pagando um alto preço, você deve entender que isso faz parte do processo para o teu crescimento. Por quê? Porque um ministério que é provado, logo é aprovado. Outra coisa, você quer ser missionário? Tenha disposição para o sacrifício. Ser missionário é sacrificar. Ser missionário é abrir mão do seu eu, do seu ego, das suas coisas, dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos, para seguir o plano, o projeto de Deus. Sacrificar, oferecer sacrifício, aquilo que não dói, aquilo que não causa perda, não é sacrifício, é adoração, é oferta. Mas sacrifício é aquilo que traz dor, é aquilo que traz perda, é aquilo que exige renúncia. E um missionário transcultural tem que estar disposto a abrir mão. Eu tive que velar o meu pai a milhares de quilômetros e orar e fazer o culto fúnebre por telefone. Por quê? É um sacrifício. Eu sei que ele está na glória me esperando, mas eu não tive o privilégio de dar-lhe um último beijo, um último abraço, porque eu estava longe dele. Estar disposto ao sacrifício é sacrificar sem reclamar, é sacrificar sem murmurar, é sacrificar adorando ao Senhor. Uma coisa importante, missionário, quando você chegar lá no outro país, não fica falando do teu país, não fica falando da tua gente, não fica falando da tua igreja, não fica dizendo que a tua igreja é a mais grande, a mais linda, a mais poderosa. Fala de Jesus. Quando você for fundar uma igreja, tenha um alvo. É de fundamental importância que quando você começar uma obra, você não fique, lembre-se, no reino animal e até mesmo humano, quando as crianças nascem, elas mamam no peito. Os animaizinhos mamam na teta da mãe. Mas vai chegar um tempo em que tem que desmamar. Então, quando você for fundar uma igreja em outro país, a primeira coisa que você tem que ter em conta, que você tem que visualizar uma igreja autogovernada. Você não pode ser um chato que todo mês está chorando e reclamando e pedindo dinheiro para a igreja mãe. A igreja mãe já te dá ajuda, já te dá o apoio logístico, te dá o suporte. Outra coisa importante, que esta igreja você comece ela de maneira legal, busca as leis do país, conheça as leis, faz tudo nos conforme, bonitinho, não vai envergonhar o nome de Jesus lá, não vai envergonhar o evangelho, faz as coisas corretas, não fica apoiando divisões, não fica apoiando gente que fica dividindo, trocando de igreja daqui para lá, de lá para cá. Não te desespera para te encher de gente, inchar o teu salãozinho lá que você alugou e começou, para mandar foto para o Brasil, para a sua igreja mãe, dizendo que está fazendo uma grande obra. Depois você vai passar vergonha, sabe por quê? Porque vai ficar vazio, esse povo não vai ficar contigo. Se eles não honram os pastores que ganharam eles para Jesus, vão te honrar você, um estrangeiro? Se eles não abraçam, falam mal dos pastores que passaram as de ti, eles vão falar bem de ti? Não, Senhor, quem fala mal de alguém para ti, fala mal de ti para alguém. Então não caia nesse engano. Não tenha desespero. Ganha uma alma por ano. Tá? Eu passei na Argentina, houveram 2 anos na Argentina, por exemplo, em que eu não batizei nenhuma alma. Para um missionário passar 12 meses sem ganhar uma alma, gente, isso é horrível. Eu chorava, eu dizia, Deus, o que é isso? Nenhuma alma. Mas vai lá ver, eu dizia, Senhor, essa multidão, milhões de pessoas que é essa capital da grande Buenos Aires, eu não ganhar uma alma, não batizar uma alma em um ano inteiro. E foram 2 vezes, não sequenciais,
mas 2 anos, o ano de 2010 e o ano de 2014, eu não batizei nenhuma pessoa, nenhuma alma. Sabe o que é isso? Mas não adianta ficar fazendo ajuntamento, não adianta ficar montando grupinho e querendo que aconteça para fazer notícia. Fica tranquilo, faz uma coisa de cada vez, coloca a igreja em ordem, em regra, respeita os costumes e doutrinas fundamentais, não se corrompa, não se junte, não mude a distância do teu pastor, não inventa coisa, respeita a tua liderança no Brasil, não se adone da igreja, a igreja não é tua, você é só, Deus te deu a honra de fundar. Muita gente disse o Dorival, depois que tiver tudo estruturado na Argentina, ninguém mais tira a igreja dele. Que é isso, gente? A igreja não é minha. Não bota isso na cabeça, não deixa o diabo botar isso na tua cabeça. A igreja não é tua, a igreja é do Senhor. Fica tranquilo que se alguém não for honesto contigo, Deus jamais vai te deixar abandonado. Deus jamais vai esquecer de você. Lembre-se disso. Crie filosofias e maneiras dessa igreja fazer autopropagação, anúncios, evangelismo, de casa em casa, de porta em porta, através do rádio, através do folheto. Busca mecanismos de alcançar as pessoas. Veja lá, estuda a área, como é que ela é o método mais fácil de chegar nas pessoas, e faça isso sempre trabalhando com o princípio de autossustento administrativo, funcional. Seja inteligente, não gasta além do que tem de entrada, não faça dívidas, não compre o que você não tem para pagar, não queira ostentar o que você não pode. Tá? Se você não pode manter um salão para 300 pessoas e você nem tem gente para botar dentro, aluga uma para 20 pessoas. Começa com 20 pessoas, quando encher, essas mesmas pessoas vão alugar o de 50. Entendeu? Aí você já tem entrada, você tem giro, você tem movimento. Fica tranquilo, uma coisa de cada vez, não te desespera, não fica incomodando. Aqui, a igreja base, a igreja mãe, com coisa que você pode resolver aí. Você vai encontrar muitas dificuldades no campo missionário no exterior. Você vai ver coisas difíceis, você vai conviver com histórias que eu gastaria uma tarde inteira falando, de coisas que eu vivi. Mas eu preciso te dizer, por exemplo, que quando você chega lá, existem alguns estágios que você vai viver. O primeiro estágio é o estágio turístico. Aí você vai chegar, vai ficar deslumbrado, maravilhado, tudo diferente, tudo é novo para você. E nesse estágio é perigoso, porque você pode entrar pelo caminho do turista, querer viver só de passeio, de viagem, de foto, de filme, de conhecer coisas novas, ir no zoológico, ir aqui, no shopping, não sei o quê. Vive nisso. E na verdade você não pode esquecer, você não foi lá para isso. Você está conhecendo a área, está bonito, está deslumbrado com o lugar, ou é horrível, é feio, você está entristecido porque não gostou do lugar. Você não está lá nem para gostar e nem para não gostar. Você está lá para salvar as almas. E a alma do pobre, do rico, da cidade linda, da cidade feia, do país abandonado, do país todo de primeira, é o mesmo valor. Tem o mesmo valor. A alma é a mesma. Tá? Então, você passou esse passo, você vai ter que estar consciente que você vai encaixar uma outra situação. A rejeição. Esse é o grande choque que você vai levar no campo transcultural. Você vai sofrer rejeição. Você vai ser ofendido. Você vai ser perseguido, caluniado. As pessoas não pensem que elas vão te abraçar. Muitas delas vão te odiar e vão dizer para ti, outras vão ser falsas, dizer que te amam, que te ajudam e vão te trair, vão te abandonar, vão te deixar só, vão falar mal de ti, vão dizer que você é um brasileiro que não isto, que aquilo. Lembre-se, você vai ter que aceitar e conviver com a rejeição.
Então é bom, antes de ir para a missão, ser bem resolvido nessa área da rejeição, porque você vai enfrentar muito e muita rejeição. Você é o estrangeiro. Outra coisa que o missionário vai encontrar no campo transcultural: saudade do passado, saudade da família, saudade dos pais. Você lembra daquele hino da Amara Lima? Eu chorei muitas vezes. Sabe quantas vezes eu sentei debaixo de um pé de árvore? Sabe quantas vezes andando em cima de uma bicicleta, de uma moto? Eu chorei cantando esse hino. Saudade da família, saudade do coral, saudade do pastor, da banda, da igreja, da Santa Ceia. Tudo isso eu vivi. A saudade da comidinha, das festinhas, dos congressos, dos eventos da igreja, tudo ficou no passado. E você é humano e você vai sofrer. E por último, você vai sofrer e correr o risco da depressão. Eu conheci tristemente pessoas que não superaram a saudade de casa, da igreja, do país, da língua, da comida, de tantas coisas. Por isso eu falei, tem que esquecer idioma, comida e costumes, porque você pode entrar num estágio de depressão. Imagine um missionário que foi enviado para outro país, ser trazido de volta depressivo. Nem dá para pensar nisso. Encerrando a nossa aula, eu quero falar de como se supera o choque cultural. Eu já dei uma introdução, só quero encerrar. Como se supera? Primeiro com preparação. É aquilo que eu enfatizei já na aula. Prepare-se antes, busque informar-se de tudo que puder acerca do país que você vai. Aprenda o idioma, mas afine o máximo possível que você puder o conhecimento do idioma e da língua. Entenda a cultura, estude a cultura política, social, a geografia do país, a história do país, estude como ela funciona administrativamente, se teve guerras, estude o máximo que puder desse país para você se adaptar o mais rápido possível. E por último, quando você estiver lá, lembre-se que aquele é o seu país. Deixa o seu país, que é o Brasil, aqui, e quando chegar lá, você passe a ser mais um cidadão daquele país. E assim você vai estar encurtando a distância para a adaptação na missão transcultural. Existe um negócio que eu quero, que infelizmente eu tenho que tratar para encerrar a nossa aula, que é a discordância entre missionários. E esse assunto é gravíssimo, viu? Nós vamos encontrar já aí, lá na chamada original da obra missionária, Paulo, Saulo e Bernabé, ou Barnabé e Paulo, que também eles dois se separaram, discordaram, não chegaram a um acordo ao ponto que resolveram se separar. E a separação, o desacordo entre missionários, ela ocorre por vários motivos que eu não posso agora, já encerrando a aula, falar. Mas eu queria aconselhar uma coisa. É importante que o missionário seja autocrítico. É importante que o missionário se olhe no espelho. Não se ache o bambambam, o melhorzão, o insubstituível. Tá? Não seja ciumento, invejoso, tá? Querendo achar que os outros missionários, você tem que ser o melhor, ou que alguém tem um trabalho, uma igreja maior que a sua, você já fica falando mal, você fica como se não fosse do mesmo reino, como se não fosse a mesma obra. Outra coisa importante,
Se houver um desencontro, um desacordo com o missionário, não guarde mágoa, não guarde rancor, tá? Não guarde, acerta os passos. Como é que Deus vai te usar em outro país se você chega aí e não se dá com o missionário lá do sul, lá do leste, lá do oeste, do norte? Não, eu não vou com a cara do fulano. Que é isso? Não haja isso entre missionários. E eu vou dizer que isso há e há muito. Mas seja inteligente, não guarde mágoas. Se tiver que pedir perdão, pede perdão. Se tiver que se reconciliar, se reconcilia. Se tiver que se humilhar, se humilha. Mas não guarde rancor, mágoa um do outro, pois vocês estão em outro país fazendo a obra do nosso Deus. Amém? Muito obrigado a todos, meu querido pastor Adelmário, todos os alunos do curso de missiologia aí do campo de Santana do Sobrado, Casa Nova, Bahia. Muito obrigado, viu? Pastor, obrigado pela honra, pelo carinho. Espero que esta aula seja útil e que seja de bênção na sua vida e de todos os alunos. Vamos orar nesse momento agradecendo a Deus e espero que essa instrução sirva de edificação para a sua vida. Meu Pai Celestial, eu te agradeço pela grandeza do teu amor e das tuas misericórdias. Pai das luzes, Deus de toda a glória do céu e da terra, abençoa os teus filhos que participaram desta aula. Que seja ela, Senhor, de bênção para as suas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém.